A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A nossa programação está de volta nesta terça-feira, dia 27 de agosto. A gente já está aí quase terminando o mês de agosto e o nosso assunto agora é a nova safra brasileira e as informações que a gente está observando de clima e cruzando com as informações da ferramenta do CropView. E é claro que é para a gente falar sobre isso, nada melhor do que a gente trazer para essa conversa a Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, e do CropView. Cristina, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E vamos ver, né, como é que chega a safra chegando e a chuva, será que ela vem junto ou ela demora um pouquinho mais? Pois é, e dessa vez, Cris, nessa terça-feira a gente escolheu a região sudeste, que foi uma região que a gente ainda não falou, o produtor está se planejando, aí se preparando para começar a safra 2019-20, com boas perspectivas, porque temos uma demanda muito forte pelo nosso produto, então esse planejamento é essencial, né? E a gente, como eu disse, escolheu a região sudeste nessa terça-feira, foi uma região que a gente ainda não abordou muito. Cris, vamos começar por São Paulo ou Minas Gerais? Nós vamos começar, acho que a gente pode começar até por Minas, Perdão. Brava. Antes Pois eu vou é. mostrar para vocês um pouquinho Isso. do que o clima está mostrando para o Exato. Brasil. Já Vamos coloquei lá. aqui na tela o mapa de chuva da Oráculo, que é o fornecedor de meteorologia do CropView. E olha só para vocês verem, olha, nós estamos aqui entre 26 e 31, fechando o mês, né? Acontece essa semana, no sábado, até sábado, e é o acumulado. Então, nós vemos que o Brasil inteiro praticamente sem chuva, né? Volumes expressivos só aqui no Rio Grande do Sul. Temperaturas altas, né? Em grande parte do Brasil, com exclusão aí da região sul, nós vemos o centro-oeste com temperaturas bastante altas, e começa o laranja aqui acima de 30 graus, começa a ficar vermelho, já começa a passar dos 35, né? Então, bem quente, seco e quente, né? Exatamente. Um padrão que a gente já vem sentindo, né, Cris? E que deve continuar assim pelo jeito, portanto, pelo menos até o finalzinho desse mês. Até o final desse mês, termina aí no sábado, as temperaturas mínimas, nós vemos aqui que já está mais quente, né? As temperaturas mais sentidas aqui, mais frias, na região sul, pegando aqui Minas Gerais, né? O sul de Minas ainda sentindo um pouco de frio, mas o restante do Brasil, olha, acima de 16. Tá. Vamos Se a começar gente passa para o próximo período, certo? Então, aqui aí nós estamos de novo aqui acumulado de chuvas de 31 de agosto a 5 de setembro. A gente vê que a chuva ela começa a chegar, tem umas formações expressivas aqui no oceano, e também alcançam o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, né? E nós vimos aqui, começa a se formar aquele corredor, né, que vem do Amazonas, aqui, né? E parece que elas vão se juntando. Temperatura, olha só a pressão, olha que curioso que fica, porque nós temos uma pressão de calor aqui, que ela chega em São Paulo, Paraná, mas nós vemos aqui o sul ainda com frio, né? E nas mínimas isso fica bem claro, porque olha, onde está branquinho, que está aqui abaixo de 7 graus, é basicamente o Rio Grande do Sul, que está mais fresco que Santa Catarina e Paraná, e o resto do país já apresentando temperaturas mais altas. Tá. Se a gente passa para o próximo período, Cris, a gente vê a continuidade desse padrão, né? Principalmente essa massa seca pressionando muito a região centro-oeste, né? Exatamente, olha só. Bastante calor, né? Você vê que o calor desce, né? Agora já pega um pouco pega o sudeste, começa a chegar no Paraná. O sul ainda, as mínimas ainda bastante frias. Sim. E chuva, olha, a formação no oceano aqui, ela começa a aumentar, Santa Catarina já com volumes bem maiores aqui. Né? Rio Grande do Sul, por enquanto a região sul e o centro-oeste ainda permanece bastante frio. Cris, de uma forma geral, essa condição, ela traz alguma preocupação para o produtor do Centro-Oeste? Porque ele vai começar essa temporada 2019-20, talvez com níveis de umidade no solo um pouco mais baixos, esse calorão pode preocupar de uma forma geral. A gente olhando assim para o mapa do Brasil, a gente se preocupa para esse comecinho de setembro aí, né, Cris? Sem dúvida. Eu acho que a época é essa mesmo, né? Hoje nós temos uma discussão enorme aí, com queimadas, etc. Mas há de se lembrar que é um período sem chuvas,
e que, pela nossa localização geográfica, o nosso centro-oeste é um lugar de temperaturas altas. Então, é uma combinação. E este ano, embora a gente não tenha aí anúncio de nenhum fenômeno, ela está um pouquinho mais intensificada. Aham. Nos programas anteriores que nós falamos em regiões do Mato Grosso, nós vimos assim um déficit hídrico maior no solo e um atraso aí no plantio. Tá. Cris, acho que a gente vai ter que continuar acompanhando todas essas previsões. A gente, inclusive, tem trabalhado aqui, né, Cris, para desenvolver muito mais a participação do produtor esse ano nesses relatos de pré-safra e a gente observar do ponto de vista do produtor como é que vai ser a safra desse ano, já observando todas essas preocupações iniciais com relação ao clima. Mas vamos falar então das regiões que nós separamos nessa terça-feira, que são Minas Gerais e São Paulo. E Minas Gerais você optou pelo município de Uberaba, certo? Isso mesmo. Vamos lá. Olha, Uberaba, que eu simulei um plantio no dia 30 de setembro, então praticamente há 30 dias desse momento que nós estamos. Escolhi uma cultivar com um ciclo de 120 dias. Certo. Né? Quando nós, ainda está longe, né? Nós temos aí uma 30 dias, né? Então é uma tendência da meteorologia, não chega a ser uma previsão. E nós vimos aqui, olha, se continuar dessa forma, nós estaríamos muito bem. Mas quando eu trago aqui para o balanço hídrico, que é isso que é interessante de mostrar para vocês nesse momento, olha, lembrando aqui, essa barra, a verde mais clara, é o momento atual. E a segunda barra, que é a barra marrom, é o plantio que eu simulei. Tá. Se você observa, exatamente isso que nós falamos do déficit. Olha, que deste momento que nós estamos, para o momento que eu simulei o plantio, o déficit ainda aumenta. Tá. Que é essa manchinha vermelha, né, Cris? Para quem está nos acompanhando. Exatamente. Essa manchinha vermelha que mostra um déficit, então, de 52 milímetros de chuvas. Quando, na média, 10 anos, então o que o sistema faz? Ele simula um plantio dessa cultivar com 120 dias de ciclo, nesta data de 30/9 por 10 anos. Então, na média de 10 anos, nós teríamos déficit em 21 milímetros e não em 52. Tá. Né? Nós vemos aqui que a linha amarela, ela vai mais adiante, então nós vemos aqui uma região que planta mais tarde, Tá. né? As chuvas significativas, elas acontecem mais tarde, nós adiantamos um pouquinho para ver o que acontece, então nós vemos aqui o excedente, ele começa a acontecer no final do mês de outubro. Sim. Né? Então, se elas acontecerem dessa forma, sim, seria até possível um plantio em 30/9. Certo, porque haveria uma compensação desse déficit, né, Cris? Exatamente. Eu vou trazer um pouquinho mais aqui, eu vou colocar um 15/10, talvez seja uma praxe melhor para a região. E a gente está estimando uma produtividade de 55 sacas por hectare aproximadamente. Sim, aqui vai de produtor, né? Cada propriedade tem o seu trato, enfim, aqui eu trouxe como 55, mas aqui é bem particular de cada propriedade. Sim. Olha, trazendo 15/10, então joguei aí mês e meio mais, também eu estaria com uma condição, mas só para a gente ver como é que fica desenhado o balanço hídrico. Já muda. Né? Já muda, fica mais seguro. Sim. Né? Porque no que nós vemos aqui, nós estamos saindo de um déficit. Então, pode ser, e estamos falando de uma tendência da climatologia, né? Da média do município. Então, pode ser que seja mais ou menos isso, essa data, talvez 30/9 realmente ainda seja cedo. Tá. E se nós vamos olhar aqui para os próximos 15 dias, olha, nós não temos chuva. Né. Chegamos em 11/9, a meteorologia não sinalizando chuva ainda. Nenhuma mesmo, né, Cris? Praticamente nada. Olha, no dia 10 aqui tem 4 milímetros, então nada, né? Sim. E aí, se a gente simula esse plantio, portanto, para esse 15/10, ele já tem uma situação, um cenário mais seguro, né, Cris? Por enquanto é isso que a meteorologia está indicando. Um mês e meio ainda é bastante tempo, mas a indicação cautela para plantar. Olha só, quando nós olhamos para a temperatura, é aquilo que a gente vinha falando. Sim. Olha, está esquentando, e nós começamos setembro com temperaturas na casa dos 35 graus, né? E as mínimas para 25, então é bastante quente, né? Muito quente, sem chuva,
vindo de um período sem chuva, então a condição ela realmente não vai estar muito favorável para o plantio logo de início, não. Cris, e com isso a gente já consegue estimar quanto de produtividade ele perderia? Olha, aqui ainda nós não temos nenhuma perda. Olha, se essa chuva vier nessas quantidades, ele sai com 100%. E a preocupação fica por conta final de ciclo de enchimento de grão e maturação, né, onde tem perda aqui por excedente. Tá. É muito interessante observar isso, né, Cris? Sim, e olha, está sinalizando aqui, está muito longe, mas olha só, nós temos aqui uma sinalização de um excedente maior. Exato. Então, mas é época de chuva. Aí sim, nós já estamos na época das águas, né, e o produtor também, ele já se prepara para isso, né, para esse ciclo quando ele termina. Então aqui ou vai plantar um pouquinho mais tarde, ou vai alongar, esse ciclo ele vai ser um pouco mais longo. A região, ela utiliza mesmo ciclos mais longos, ó. Eu vou trazer aqui para você. Era isso que eu ia te perguntar. Era isso que eu ia te perguntar, Cris. Essa é uma região que tradicionalmente usa variedades de ciclos mais longos, né? Sim, então nós vamos trazer aqui um 140. Olha só. Um minutinho, ele vai ajustando. Tá vendo? Mas, sim, sim. Olha só. É completamente diferente. Ali a perda na fase do florescimento do enchimento de grãos, ela já diminui bastante. Exato. Tá. Né? Então é uma região que planta mais tarde mesmo, utiliza um ciclo mais longo. Então, por enquanto, é só porque nós estamos aqui dando uma visualizada no Brasil de forma geral e ainda não tínhamos falado. Está longe. É verdade, está longe mesmo. A gente vem trazendo essas informações porque em 12, 13 dias termina o vazio sanitário no Paraná, né, Cris? E tá todo mundo já querendo saber na sua região como é que vai ficar, como é que vai, se chove, se não chove, se chove pra frente. Quer saber se já vai chover na colheita, né, Cris? É isso mesmo. Não é? Seria muito bom, né? Seria muito bom. Seria se excelente. Se fosse um reloginho, desse para ficar programadinho. Exatamente. Ele dá surpresas ao longo do caminho todo, né? Exatamente. Cris, vamos para o estado de São Paulo? Para a gente entender como é que está previsto ou qual é a simulação que a gente faz para Cândido Mota dessa vez. Cândido Mota está no oeste do estado. Aqui também eu já deixei 11/10, né? Uma cultivar também com ciclo de 120 dias. Nós vimos aqui a condição é muito boa, mas nesse momento interessante eu acho que é olhar o desenho aqui do balanço hídrico, que também mostra que do momento atual até o momento simulado do plantio, ainda nós temos um aumento do déficit. Tá. Né? E no momento do plantio, aqui eu já colocando 11/10, você pode observar que tem um vácuo aqui que normalmente não costuma acontecer. A chuva aqui chegaria num volume mais expressivo e esse ano ela ainda está sinalizada para não. Né? Que nós terminamos o outubro aqui sem um déficit. Então, o produtor aqui tem que ter muita atenção para ver como é que a chuva chega e talvez não sejam as primeiras chuvas aí que possa colocar semente no chão. Tá. Isso vamos recapitular, a gente está simulando então um plantio em 11 de outubro, certo? Exatamente. Eu fiz uma coisa, eu tenho feito todos os nossos programas, eu tenho feito simulação olhando 10 anos para trás. Ótimo. Eu fiz isso em Cândido Mota, tá? Não sei se está bem visível para vocês aí na tela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Cris, mas eu acredito que sim. Sim, vamos lá, Cris. Tá, eu fiz desde 2008, eu fiz a 2018, depois coloquei 19, com cultivares com 2 ciclos diferentes, 120 e 130. Eles caminham meio parecidos, tá? O que nós vemos aqui nessa região? Tem anos bons mesclados de anos não bons. Tá. Na média, o que nós vemos aqui? Que setembro não é muito seguro plantar, na média dos anos. Cândido Você Mota, vê que a produtividade, isso, tem ficado abaixo de 80% só em função de clima. E que começa a ser mais seguro plantar a partir de 10 de outubro. Tá. Para este ano, simulando 2019, porque até 2018 são dados observados, 2019, então, nós estamos olhando a tendência da meteorologia. Por enquanto, ela sinaliza um ano muito bom.
Mas aí eu volto para o que a gente estava vendo lá no balanço hídrico. Uhum. Essa chuva, nós temos aqui, olha só, um nível de umidade, né? Não está com déficit, mas também ele está bem abaixo do que costumava ser. Certo. Então, isso vai demandar essa atenção do produtor. Porque quando eu olho para os próximos dias, também, olha, não tem nada de chuva, praticamente zero. Tá. Tá? Tá. Então, aqui, o produtor, ele já conhece, ele sabe, a gente viu na simulação, então tem ano que acontece mesmo. E aí eu acho que eu vou convidar vocês para fazer um passeio para a gente ver o que acontece. Vamos lá, Cris. 2019 está aqui, eu vou trazer o 18. Que foi um ano bom, né? Na nossa simulação mostrou que foi um ano bom. Certo. Um ano onde a produtividade terminou aqui em função do clima, teria condição de ter 96%. Sim. Olhando aqui, olha, a chuva começou cedo. Ali né? no final de agosto. Exato, olha, começou, agosto já choveu, né? Que foi anormal, né? Olha Exato. só. Né, e faltou um pouquinho de chuva no final, mas já estava na maturação, não chegou a perder grandes coisas. Então, um ano foi considerado bom. Sim. Agora, vamos para o 17, que estava no classificação do não tão bom. Vamos ver aqui. Ah, olha aí. Então, olha só. Começa, já não teria conseguido plantar no dia 11. Olha, ele já se estabelece, né? E depois foi faltando água ao longo do caminho. Você perdeu no desenvolvimento vegetativo, né, Cris? Perdeu no desenvolvimento vegetativo, no florescimento e perdeu também, claro, no enchimento de grãos, mas ali na colheita você já vê que dá pra... que é onde mais se perde, 75% de produtividade alcançada tão somente. Exato. E aí, o que a gente vê? Ele sai do desenvolvimento vegetativo, entra no florescimento de grão, faltando água. Sim. E aí ele entra aqui em enchimento de grão, sobrando muita água. Com excesso, tá. Com excesso. Então, nessa data não teria sido possível. Né? E o que nós vemos aqui? Uma situação parecida com o que está acontecendo esse ano. Está vendo? A primeira barra é a data do plantio. Uhum. Você está vendo o déficit, a linha amarela, aquele vazio? Sim. Então, está uma situação parecida com esse ano. Então, como é que teria sido o plantio nesse 17? Provavelmente um pouquinho para frente. Era exatamente o que eu ia te Né? perguntar. E O vem ideal com uma teria chuva sido... grande. O ideal teria sido plantar um pouquinho mais adiante. Vamos mudar aqui, vamos ver. 11 do 10 não deu para plantar. Vamos jogar esse plantio aqui para o dia 15. Vamos jogar 5 dias para frente para ver como teria ficado. Mas Olha já só. Primeiro que você já está largando ali com 100%, né, Cris? Exatamente. Ao contrário dos 94% do dia. 5 dias de diferença. E aí nós pegamos essa chuva. Finaliza dezembro, entra janeiro com mais água. Aham. Tanto. Então, olha como é que fica aqui o desenho. Tá. Então, esse ano, eu comparei com o 17, né, que na mesma data teria sido um plantio que penalizaria muito, para ver que a gente tem um atraso para essa chuva começar e depois ela sinaliza uns. Eu acho que esse ano ele está sinalizado, ainda está um pouquinho longe, mas está sinalizado que possa ser que demore um pouquinho para começar. Tá. Cris, a gente consegue fazer esse exercício dos 10 anos também para Uberaba? Conseguimos, eu consegui fazer. Ah, você quer fazer essa simulação também interessante, né, Cris? Quer fazer? Então eu vou chamar aqui para vocês, é bem simples. Eu estou entrando aqui, vou fazer junto com vocês. Vou pegar um ciclo de 130 dias. Né? Vamos trazer, só clicar nas caixinhas aqui, vamos até 2008. Plantio aqui, vamos colocar de outubro, então, e novembro, né? Porque acho que setembro não é muito a realidade mesmo. Tá. Vamos escolher aqui, vamos para o Sudeste, Minas Gerais, e vamos trazer Uberaba. Aqui no solo argiloso. Em percentual, quantidade de sacas, nós não estamos falando de nenhuma propriedade específica, então fica melhor a gente falar em percentual, que nós vamos estar vendo sempre que o clima interferir na produtividade, no 100% possíveis, seja de qual 100% seja esse. Né?
Cris, como é bom a gente fazer isso ao vivo para o produtor perceber a praticidade que tem o CropView, né? É muito simples, é muito fácil e rápido, né? De repente Sim. você não precisa buscar papel, anotação, nem a planilha de Excel. Você vai no sistema e eu quero ver X anos para trás e ele te mostra. E lembrando, Cris, que ele precisa fazer essa inserção de dados apenas uma vez, né? Exatamente, ele está, uma vez cadastrada a propriedade, o talhão, a coordenada geográfica, ele só vai mudar a data de plantio, cultivário e a cultura, né? Já fica tudo cadastrado. Certo. Olha só, já está pronto aí. Aí, ó, pronto. Vamos analisar, então, os últimos 10 anos para Uberaba, Cris. Trabalhando com uma cultivar de 130 dias, que é uma realidade bem próxima da região. E temos ali 2017 chamando um pouquinho de atenção, né, Cris? Exato. Em 2017, a gente viu que em Cândido Mota e vimos aqui também. A Provavelmente região sudeste, foi um ano né? que deu trabalho para começar a plantar. Tá. Ao contrário do ano passado, de 18, né, que foi um ano que as chuvas chegaram cedo e foi possível plantar mais cedo. O 19, ele está mostrando aqui sem dados, porque ele só calcula até o final do ciclo. Então, nós estamos com uma cultivar mais longa, né, nós temos mais, que nós temos uma sinalização aqui de 84%. Né? Então, o que nós vimos, assim, provavelmente este ano também o plantio ele vai acontecer um pouquinho mais tarde. Cris, se a gente observar 2013, a gente vê ali para frente novembro com 74%, 76%. Como é que a gente lê essas informações? Que é uma situação que se repete em 2010. Aqui o que acontece, então, é o resultado por decêndio de plantio. Né? Então, quem plantou, você vê que quem plantou em 2013, né? Quem plantou mais cedo, quanto mais cedo, melhor o resultado, tá vendo? 97. Quanto mais tarde, pior o resultado. Então, aqui nós vamos ver, eu não sei como é que ele pode penalizar tanto por falta quanto por excesso. Nós temos que vamos voltar em Uberaba. Né? Nós estávamos falando de 2013, vamos trazer o 13 aqui, vamos ver um plantio em 15 de 10 e ver o que ele nos conta, o que foi que aconteceu. Olha, faltou água, tá vendo? Olha só o que aconteceu com 2013. O balanço hídrico deixa bem claro, né, Cris? Exatamente. Então, quem plantou mais cedo, né, e provavelmente quem plantou mais cedo e um cultivar com um ciclo mais curto, teve uma penalização menor. Com certeza. Porque realmente faltou bastante, olha só. A gente colocou o plantio ali no dia 15, né? Ele já estava pegando uma chuvinha, mas lá no final faltou por bastante tempo. Eu vou colocar agora no dia 1º. Vamos colocar aqui 130 dias. Vamos colocar no dia 1º do 10, para ver se acontece. Olha só, tá vendo? 97 que nós vimos lá no quadro. Olha como fica o balanço hídrico. Totalmente diferente. A penalidade é bem mais tímida nesse caso, né, Cris? Exatamente. Esse desenho é o consumo da cultivar, né? Simulando que ele precisa de umidade, insolação, enfim, toda a metabolização, todo o consumo, todo o cálculo dessa necessidade. Então, ele fica representado aqui nesse gráfico. Então, mudando a cultivar, mudando a data de plantio, muda também o desenho. Mas aqui o que fica muito claro é que faltou bastante água em 2013, por isso da penalização. Certo. Cris, em resumo, o que a gente pode observar então para a região sudeste? Que a gente tem aí um plantio a partir de meados de outubro, talvez um pouco mais seguro para a região, certo? Sim, e que tem que tomar bastante atenção, porque a tendência da meteorologia está apontando que a chuva ela demora um pouco mais, e talvez ela venha em menor quantidade no início do ciclo. Tá. Cris, a gente tem uma pergunta aqui do seu Mauro Mercúrio, que ele fala de Caloré, no Paraná, onde ele pergunta justamente como fica a previsão para essa região, para os próximos 90 dias, que é o que eu falei, né? É o período médio da safra. Seu Mauro, a gente certamente não tem especificamente, né, Cris, para
para 90 dias, que daí a meteorologia, né, não traz essa, é como você disse, essa tendência e não essa previsão. Mas se a gente voltar para os mapas, nessas primeiras semanas aí, essa última semana de agosto e as 2 primeiras de setembro, a gente tem uma condição de chuvas começando a melhorar para o estado do Paraná, né, Cris? Exatamente, voltei o mapa aqui, olha, a chuva ela já começa a chegar. Semana passada nós falamos do Paraná, né? O Paraná Sim. apresenta uma diversidade. Nós fizemos, se eu não me engano, Cascavel e Jataizinho, né? Então nós tínhamos uma condição bem diferente do oeste do Paraná para o norte do estado. Então, o oeste, se não me engano, a chuva chegando mais cedo, e o norte do estado apresenta muito parecido com o que nós estamos vendo em Cândido Mota, aqui em São Paulo. Tá. Essa condição aqui de atenção, porque pode ser que essas chuvas também demorem um pouco. De uma Se ele entrar... Desculpa. Por favor, Cris, continue. Se ele entrar... Ele entrar no Crop View... Aqui para baixo, depois das previsões dos 15 dias, eu estou em Cândido Mota, eu tenho uma tendência climática para os próximos 6 meses. Certo. Então, eu convido eles a entrar aqui no site, www.cropview.com.br. Ele vai na abinha que fala experimente, faz o cadastro, ele vai permitir colocar uma data de plantio, é gratuito, e ele vai poder olhar tudo isso que nós estamos vendo, inclusive essa tendência. E para Cândido Mota, está mostrando, olha, agosto, né, bem seco, com desvio negativo, setembro já melhorando, mas outubro continua, olha só. Sim. Nós temos aqui Cândido Mota, 103 milímetros de outubro, que está 32% menos do que a média. Só começando a ter um desvio positivo a partir de novembro. Sim. E é o que nós estamos vendo aqui no gráfico. O norte do Paraná estava com a indicação. Eu não sei onde fica localizada essa cidade. Eu também não. Se o senhor quiser mandar, seu Mauro, a gente vai depois trabalhar em cima dessas informações, portanto. Cris, mas fato é que, assim, qual que é o nosso objetivo aqui com o CropView, né? Mostrar que o produtor, ele tem uma ferramenta muito acessível, disponível, fácil de ser utilizada e extremamente eficiente. Todos aqueles dados que o produtor tinha aqui marcando dia a dia ali na prancheta dele, ele pode trazer isso para o computador, para o celular e trabalhar com isso de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente, trazendo uma realidade da safra muito mais próxima do que está acontecendo no campo, não é isso? É isso mesmo. Aqui nós estamos trabalhando com um dado do município, mas o produtor, em fazendo a sua inscrição no software, ele vai conseguir poder enviar a chuva dele. Certo. Ele fica com um balanço hídrico personalizado. Se ele tem uma coleta de chuvas em cada talhão da propriedade, ele pode trazer cada uma delas. E aí ele consegue enxergar a realidade da propriedade dele e começa a fazer as simulações baseadas no que ele tem. Certo. Nós vemos assim, nós temos visto aí o clima com bastante irregularidade, né? Não é uma chuva, as chuvas elas vêm, elas não são iguais. Ano passado foi um ano que choveu bastante, choveu mais cedo, e ainda assim vimos o quanto que a chuva ela acontece diferente em lugares muito próximos. Então, o CropView é isso, ele traz simplesmente um dado da meteorologia e o que isso impacta na produtividade do cultivar. Então, para o produtor poder se planejar de uma forma mais fácil, sem ter que fazer tanta conta, botando um desenho do balanço hídrico, deixando isso mais fácil para ele se planejar e aí ou acelerar ou recuar plantio. Não, isso é de extrema importância porque ele pode, se ele ainda não definiu a variedade dele, ele pode definir a variedade de acordo com o balanço hídrico, optando por uma variedade de ciclo um pouco mais longo, um pouco mais curto, um ciclo médio. Mais do que isso, ele vai observar esses comparativos com os anos anteriores, essas médias de 10 anos, né, Cris? Então, ele tem uma série de sub-ferramentas ali que vão ajudar ele a tomar uma decisão que vai resultar numa produtividade muito mais segura, né? Sem dúvida, ele vai estar vendo em números, numa única tela, o que anda acontecendo com a região dele e o que a meteorologia está apontando de tendências. Nós sabemos que as previsões, elas mudam, não é? Mas é interessante a gente ver a tendência, ver o comportamento da região e aí tomar uma decisão, fica mais fácil de tomar decisão. Tá certo.
Cris, eu te agradeço muito pelas informações que você dividiu conosco nessa terça-feira. Semana que vem você está de volta para a gente falar mais ainda sobre o início da safra. Já está começando aí a movimentação toda do plantio. A gente precisa acompanhar todas essas questões climáticas também. Então, você sabe, né? Nossa convidada já fiel, nossa parceira fiel aqui no Notícias. É sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada. Muito obrigada, eu te agradeço. O prazer é todo meu. Semana que vem, estamos aqui de volta aí. Há outras regiões do Paraná, né, que já vai estar aí com os tratores provavelmente na largada. Com certeza. Cris, muito obrigada. Bom restinho de semana para você. Até mais. Igualmente, para vocês também. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, qual que é o nosso objetivo esse ano aqui no Notícias Agrícolas? A gente está desenvolvendo um projeto. Na verdade, esse projeto já existe, né? Que foi implementado no ano passado, na safra 2018-19, que é o Realidades da Safra. Qual que é o nosso objetivo? Fazer com que o produtor rural seja o porta-voz da sua safra. De que forma? Trazendo mais dados para o CropView. O CropView, ele tem uma versão gratuita, onde o produtor vai lá, insere os seus dados uma única vez, ele vai inserir a data de plantio, ele vai inserir o tipo de solo e as suas chuvas e a cultivar. Uma única vez. Depois que ele fizer essa inserção de dados, ele pode ir acompanhando periodicamente todas essas simulações que a Cris faz aqui ao vivo, como é que está o balanço hídrico para a sua região. É uma ferramenta completamente personalizada. O que a gente quer fazer com isso? Quer pegar todos esses dados e fazer um grande retrato da safra brasileira pelo perfil do produtor, né? A gente tem números oficiais, números da Conab, número de consultorias privadas, mas o nosso objetivo é trazer o número do produtor rural. Para isso, a gente precisa ter uma amostragem considerável. A gente está trabalhando aqui no cruzamento de dados, no cruzamento de números, trabalhando com outros profissionais que nos deem essa amostragem, mas é importante que você já vá fazendo o seu cadastro no CropView para trazer esse banco de dados bastante grande para a gente e a gente poder fazer, então, esse retrato fiel da safra 2019-20. Vai começar na safra 2019-20, mas a gente vai fazer para as próximas, é claro. Então, vá para o cropview.com.br, a gente já trouxe o site deles aqui. Toda semana a Cristina está com a gente. Mande as suas perguntas. Se você tem dúvidas, mande as suas perguntas para a gente por e-mail, ou pelo WhatsApp, ou pelo botão do Faça Sua Pergunta nas entrevistas. Faça isso para que você possa ter um retrato da safra de acordo com a sua visão. O objetivo é fazer com que o produtor seja porta-voz da sua safra.